Teste. Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje para falar sobre um novo banco de dados distribuído chamado Scylla. Gostaria de deixar bem claro que Scylla é um banco de dados que ainda está em desenvolvimento, mas já está sendo usado em produção por algumas empresas como Samsung, Outbrain, e ele é totalmente compatível com a Apache Cassandra. Antes de aprofundar nesse assunto, eu vou falar um pouco sobre quem eu sou. Eu sou o Rafael Santana Carvalho. Eu trabalho na empresa que está por trás do desenvolvimento do ScyllaDB. Minha área de expertise é kernel. Passei boa parte da minha carreira trabalhando com desenvolvimento de sistemas operacionais, design e desenvolvimento de sistemas operacionais. O meu foco dentro de kernel é sistema de arquivos. Sou apaixonado por sistema de arquivos, tendo trabalhado anteriormente com o XFS, o ZFS. Não sei se vocês conhecem, ZFS é um sistema de arquivos que é bem utilizado no FreeBSD, por exemplo. O ZFS eu trabalhei nele também sistemas operacionais para virtualização chamado OSV, que atualmente ele faz parte de um projeto para as nuvens. Isso daqui não é muito relevante para a minha palestra de hoje, mas sou apaixonado com música clássica também. Esse é basicamente o que eu... para quem não sabe, kernel é basicamente o núcleo do sistema operacional que é responsável por gerenciar os recursos da máquina, abstraí-los e apresentá-los para as aplicações através de uma API, que são as chamadas de sistemas. Deixa eu passar. Esse daqui é o time por trás, um dos desenvolvedores, os desenvolvedores mais influentes no desenvolvimento do Scylla. Em cima nós temos Glauber Costa, que é um brasileiro que trabalhou boa parte da sua carreira com virtualização. Ele é mais conhecido por seu trabalho no Linux kernel. Ele teve uns 5 anos atrás, ele foi um dos desenvolvedores do kernel mais influente. Inclusive foi entrevistado pela Linux Foundation. Então ele é bem conhecido pelo seu trabalho no kernel. Ele trabalhou na Red Hat anteriormente e hoje ele trabalha no Scylla. Do lado direito nós temos Arvid Kivich. Não sei se vocês conhecem o Hypervisor KVM, mas ele é o criador do Hypervisor KVM. E ele hoje é a mente principal por trás desse projeto Scylla. Ele também foi anteriormente a mente por trás do sistema operacional para as nuvens chamado OSV. Embaixo nós temos Dolaor. Dolaor é o manager, ele também esteve por trás da criação do Hypervisor KVM. Embaixo nós temos Pekka, é um dos nossos desenvolvedores, também mantenedor do sistema operacional OSV para virtualização. Ele trabalhou em projetos de virtualização e hoje ele é o atual mantenedor do gerenciador de memória do Linux Slab. Em cima nós temos um matemático, Nadav Harel, que ele trabalhou com virtualização também, trabalhou no OSV e atualmente trabalha no Scylla também. E boa parte dos desenvolvedores trabalhando na criação do Scylla estão distribuídos geograficamente em 12 países. E esse modelo nosso, a sede da empresa por trás do desenvolvimento do Scylla fica em Israel, mas boa parte dos desenvolvedores estão distribuídos aí no globo terrestre. E esse modelo de software livre funciona muito bem, está funcionando muito bem na empresa também, no desenvolvimento do Scylla, onde toda a comunicação é feita por mailing list, contribuições são feitas com patches. O Scylla já está, como eu já disse anteriormente, o Scylla já está sendo utilizado em produção, mas ainda está no processo de ficar estável. Aqui eu vou começar a falar mais sobre o Scylla. É um novo NoSQL, um novo banco de dados NoSQL, totalmente compatível com a Apache Cassandra. Aí vocês podem se perguntar, qual é o motivo que nos levou a criar um novo banco de dados distribuído, sendo que já existe o Apache Cassandra? A minha resposta é performance. Por curiosidade, quem conhece o banco de dados Cassandra? Quem já usou? Interessante.
E como eu estava dizendo, um dos motivos que nos levaram a escrever um novo banco de dados foi performance. Então, aqui eu digo que Scila é capaz de fazer mais de 1 milhão de operações por segundo, mas em certos benchmarks nós vamos acima. Até o título da minha palestra é 1,8 milhões de operações por segundo. E o mais importante, é com uma latência baixa e previsível. Isso é muito importante, é uma característica muito importante de sistemas distribuídos, porque tem certos sistemas por aí que você vai jogando mais carga em cima do sistema e a latência aumenta exponencialmente de forma imprevisível. Então, essa é uma das características muito importantes do nosso projeto. Você ter não apenas ser capaz de fazer uma porrada de muitas transações por segundo, mas ter uma latência baixa e previsível. Aqui é um benchmark que nós inicialmente começamos fazendo um teste de performance do Scila, com um cluster do Scila com 3 nós. E vocês podem, no eixo X, vocês podem ver a quantidade de requisições que foram feitas para o cluster. E no eixo vertical, vocês podem ver a quantidade de requisições que foram atendidas pelo cluster. Então, vocês podem ver que, no caso do Scila, 590 mil está em milhares por segundo. Vocês podem ver a quantidade de requisições que foram feitas para o cluster do Scila em 3 nós, que foram 590. Vocês podem ver lá no canto que o Scila foi capaz de atender 590 mil requisições por segundo. Tendo feito isso, o nosso objetivo desse teste de performance era comparar com o Cassandra. Aí nós fizemos o teste de performance do Cassandra com 3 nós, um cluster do Cassandra com 3 nós, e vocês podem ver que quando nós fizemos cerca de 390 mil requisições por segundo, o cluster do Cassandra foi capaz de fazer apenas 100 mil requisições. Na verdade, ali nos 190 mil, você já pode ver que ali é a máxima quantidade de requisições que um cluster do Cassandra de 3 nós foi capaz de fazer. Aí, tendo feito isso, nós vamos aumentar a quantidade de nós do Cassandra, para ver. Aí nós aumentamos para 9 nós. Vocês podem ver ali que, quando já joga cerca de 300 mil requisições, ali é a quantidade máxima que ele pode fazer. Quando você joga ali, as 300 mil requisições é o máximo que ele é capaz de fazer. Aí aumentamos para 15 nós, e mesmo assim ele foi inferior ao Scila. E bem interessante que o Scila com 3 nós conseguiu atender a mais requisições que o Cassandra com 15 nós. Vocês podem ver ali que, quando jogamos cerca de 450 mil requisições, isso a partir de clientes, o Cassandra foi capaz de atender ali cerca de 450 mil requisições. E todos os detalhes estão no site do ScilaDB, para quem tem interesse. Todos os detalhes do benchmark estão lá, então para quem tem interesse em reproduzir esses resultados, seja bem-vindo. Que é basicamente a agenda. Eu vou começar falando inicialmente um pouco sobre a Apache Cassandra, para quem não conhece. Depois eu vou introduzir o Scila, falar da compatibilidade. Como eu disse anteriormente, o projeto Scila é totalmente compatível com a Apache Cassandra. E o motivo que nos levou a escrever Scila foi performance. Vou falar rapidamente sobre o projeto Apache Cassandra. Ele foi escrito no Facebook em 2006. Ele foi escrito usando a linguagem de programação Java. Ele permite você configurar réplicas, basicamente a quantidade de... Por exemplo, você escreve em um nó específico e esse nó, por sua vez, vai enviar réplicas do que foi escrito para outros nós. Isso é uma característica muito importante em sistemas distribuídos, que você precisa de tolerância a falhas e alta disponibilidade. Isso quer dizer que, por exemplo, se um nó específico tem algum problema, o mesmo dado vai estar disponível em outro nós. E isso é uma característica muito importante de sistemas distribuídos, ser tolerante a falhas. O Cassandra tem uma arquitetura simétrica. Isso quer dizer que o cluster vai ser homogêneo. Os nós vão atuar tanto como cliente quanto servidor. Ou seja, você pode escrever para qualquer nó e ler de qualquer nó. Se aquele nó do cluster não tem o dado que você quer, ele vai fazer requisição para um outro nó do cluster. O Cassandra é um sistema bem inteligente e ele distribui de forma bem uniforme a base de dados.
É um banco de dados também muito utilizado. Nós vemos configurações aí do Cassandra com mais de 1000 nós. E os usuários mais conhecidos aí do Apache Cassandra é o Netflix e a Apple. Aqui foi basicamente o que eu disse. Aqui são as características principais do sistema distribuído do Apache Cassandra. QSO é distribuído. Ele é capaz de rodar em múltiplas máquinas. Você pode ver que você tem um cluster, você tem uma base de dados composta de múltiplos nós, onde o dado vai ser distribuído geograficamente. Isso é muito utilizado por redes sociais, por exemplo, onde você precisa distribuir os dados geograficamente e ser capaz de escrever dados a partir de qualquer nó, assim como você também tem que ser capaz de ler um dado específico de qualquer nó. Aqui, como eu digo, é um banco de dados descentralizado, que significa não ter nenhum ponto de falha. Ali vocês podem ver um cluster composto distribuído em 2 data centers. E você pode ver os clientes, que no caso, os clientes fazendo requisição para nós. E, no caso, se um data center não tiver um dado contido no data center 2, ele vai fazer requisição. É basicamente isso. Como eu digo ali no canto, você ser capaz de escrever e ler qualquer nó, a partir de qualquer nó. Uma coisa bem interessante do Cassandra, colocando em contraste com outros bancos de dados, é que ele, por exemplo, certos bancos de dados têm um único arquivo. E se ele precisa fazer uma atualização, por exemplo, em uma coluna específica, o banco de dados vai abrir aquele arquivo e vai atualizar, e vai sobrescrever aquele arquivo. O Cassandra e o Scala também, porque, como eu disse, o Scala é compatível tanto em termos, tanto no protocolo quanto no formato de arquivo, ou seja, você pode, se você usa Cassandra e quer migrar para o Scala, você pode simplesmente copiar os arquivos, porque o Scala também reconhece os arquivos utilizados pelo Cassandra. E voltando aqui, o Cassandra, ele nunca sobrescreve arquivos. Em vez disso, quando ele vai atualizar, por exemplo, um dado, ele cria um novo arquivo e escreve em forma de logs. Isso é muito importante para performance de escrita. Então você pode ver que conforme o Cassandra vai escrevendo novos dados, ele vai criando novos SSTables. O formato de arquivo utilizado pelo Cassandra chama SSTable, que é basicamente você nunca sobrescrever arquivos, você sempre cria novos arquivos. Eventualmente você vai compactar esses arquivos, porque um número maior de arquivos significa que o sistema vai ter mais trabalho procurando pelo dado. Então é basicamente isso. Pode passar. Então, como vocês podem ver, conforme o tempo passa, novas SSTables vão sendo criadas. E, eventualmente, o sistema vai fazer o compaction. Como eu disse anteriormente, é basicamente o processo de pegar N arquivos e torná-lo em um, para facilitar o processo de leitura. Porque quando o sistema vai fazer uma leitura, ele vai ter que iterar sobre esses arquivos para procurar o dado, mas ele é bem inteligente em relação a isso. Ele usa arquivos auxiliares, como o arquivo de índice e arquivo de sumário, que permite uma escrita rápida. Ele consegue rapidamente determinar se um arquivo contém um dado que ele precisa. E como vocês podem ver, eventualmente, nesse estágio de tempo já aconteceu a compaction e os 3 primeiros arquivos foram deletados. Isso é muito importante para a performance de leitura. E compaction acontece em background, ou seja, as requisições continuam enquanto o processo de compaction acontece. E um dos problemas de Cassandra, que isso é inclusive compartilhado por usuários, a arquitetura do Cassandra usa uma arquitetura que não consegue utilizar o hardware de forma eficiente. E tem problema também de latência por causa do garbage collection do Java, que às vezes roda e o sistema para. E tem problemas de configurações também.
às vezes é muito difícil você configurar o Java para extrair o máximo de performance dele. E aqui eu vou começar a falar mais sobre o ScyllaDB, que, como eu disse anteriormente, um novo banco de dados distribuído, um novo banco de dados sendo distribuído, que é totalmente compatível com a Apache Cassandra. E aqui eu falo que é um resumo do ScyllaDB, que é basicamente ele tem as funcionalidades do Cassandra com a velocidade do banco de dados Redis, que não é bem um banco de dados, é mais um key value store, que é ele basicamente armazena chaves e valores em memória. Aqui é uma das características também fornecidas pelo Cassandra, que é uma excelente capacidade de redundância e autodisponibilidade. Vocês podem ver que, assim como o Cassandra, o Scylla você pode montar o seu cluster em múltiplos data centers. Tem integração com o Spark, que é uma ferramenta da Apache para processamento de Big Data. Então, você pode, assim como as pessoas usam Spark em cima de um cluster do Cassandra, você pode usar Spark em cima do Scylla. Suporta a linguagem CQL, que é a linguagem de query utilizada pelo Cassandra. Então, nós suportamos, como eu disse anteriormente, somos totalmente compatíveis. Então, você pode, por exemplo, ter um cluster composto de nós com Cassandra e com Scylla. Tem o outcharging também, que é basicamente dividir a base de dados em múltiplos nós. E tem o suporte de ride rows também, que são basicamente linhas extensas, que cada linha trabalha com mais de uma dimensão, ao contrário de banco de dados mais simples, que trabalha com o conceito de linha e coluna. O Cassandra, assim como o Scylla, trabalha com esse conceito, que é basicamente você tem uma linha, e dentro de uma linha você tem múltiplas linhas e colunas. É algo bem esquisito. Aqui é outro benchmark que nós fizemos, comparando o Scylla com um nó do Cassandra de 30 nós. Ali vocês podem ver que o Cassandra de 30 nós consegue ir um pouco além. Ali quando empurramos cerca de 600 mil requisições no Scylla, ali é o limite, o Cassandra vai um pouco além. Mas vou mostrar posteriormente que o Scylla com 3 nós consegue ter uma latência melhor do que o Cassandra com 30 nós. Aqui é a latência média de cada requisição. Para quem não é muito familiar com performance, latência basicamente significa o tempo de resposta de uma requisição, o tempo que leva para você fazer uma requisição para o sistema e ele te responder. Aqui nós podemos ver que como eu estava falando anteriormente do Scylla ter uma latência baixa e previsível. E como vocês podem ver os pontinhos azul, o Scylla te dá isso. Ali quando temos cerca de 100 mil requisições no Scylla, 100 mil requisições sendo processadas, o Scylla tem uma latência ali em 60 mil microsegundos. Enquanto o Cassandra, vocês podem ver, tem uma latência exponencial. Quando passa ali um pouco de 100 mil requisições, a latência sobe para os céus. Aí nós fizemos um teste, fomos aumentando a quantidade de nós do cluster do Cassandra, fizemos com 9 nós, já tem uma latência um pouco melhor, mas ainda imprevisível. Vocês podem ver quando cerca de 300 mil requisições são feitas para um cluster do Cassandra, a latência aumenta de forma imprevisível. Agora o Cassandra com 15 nós já consegue te dar uma performance, uma latência melhor, uma latência baixa e previsível. Mas aí você pode comparar com o Scylla de 3 nós, que com um número bem menor de nós, ele é capaz de te dar uma melhor latência, se der a latência média de requisições. Aqui nós temos latência P99. Para quem não é familiar com esse termo, significa o limite superior de 99% das requisições. Ou seja, você pode esperar que 99% das requisições vão ser mais rápidas do que isso. Por exemplo, ali no Scylla, quando faz 300 mil requisições, você pode ver que ele tem uma latência P99 de 5 mil, ali em torno de 5 mil microsegundos. Então você pode esperar que 99% das 300 mil requisições vão ser mais rápidas que isso.
Aí você pode fazer uma comparação com o Cassandra. Ali, por exemplo, o Cassandra de 15 nós, quando faz 300 mil requisições, tem uma latência P99 de quase 15 mil microsegundos. Então, você pode esperar que 99% das requisições ali no Cassandra de 15 nós vão ser mais rápidos que isso. Aqui é a latência média. Aqui, como eu disse, o Cassandra com 30 nós foi capaz de ir um pouco além do que o Scylla com 3 nós. Entretanto, o Scylla com 3 nós, ele tem uma latência menor. Você pode ver ali quando o Scylla está fazendo ali algo em torno de 300 mil operações por segundo. Operações por segundo, ele tem uma latência ali quase 3 vezes melhor. O Cassandra ali de 30 nós está fazendo algo ali em torno de 1.100. Tem uma latência média ali de 1.100 microsegundos. Aqui é um outro gráfico que eu mostrei também. Aqui vocês podem ver, aqui nós temos a performance do Scylla comparada com o do Cassandra, versão 2.1.9. Aqui nós temos 3 tipos de workload. Primeiro temos escrita, leitura e mixed. Mixed significa uma mistura de escrita e leitura. Então vocês podem ver o Scylla quando ele tem... O Scylla, quando é para escrita, ele consegue alcançar algo em torno de quase 1.300.000 requisições. Enquanto o Cassandra chega ali um pouco... Lembrando que o foco do Cassandra nunca foi performance. O foco do Cassandra sempre foi redundância e nenhum ponto de falha. Aqui nós temos latência. Nós já falamos bastante de latência, mas aqui vocês conseguem ter uma certa a comparação do Scylla com Cassandra. Temos rendimento também, que é a quantidade de requisições em um período de tempo, se eu não me engano, está em segundos, a quantidade de requisições por segundo. Ali vocês podem ver que o Cassandra faz algo ali em torno de 150 mil requisições, enquanto o Scylla faz algo em torno de 250 mil requisições. Mas aí vocês podem comparar a latência também. O 99, eu já expliquei anteriormente como funciona a latência 99, a latência média 95 também, que segue o mesmo conceito da latência 99%. Aqui é uma das filosofias para o administrador de sistemas de um DB Scylla, que é basicamente o próprio Scylla, ele vai determinar como fazer uma utilização melhor dos recursos de hardware. Também fornecemos diversas ferramentas para observar o que está acontecendo dentro do cluster. O Cassandra também fornece, como nós somos totalmente compatíveis em termos de protocolo. Conseguimos reaproveitar as ferramentas utilizadas pelo Cassandra. Para quem aí já usou Cassandra, sabe que tem ferramentas como Node2, por exemplo, diversas ferramentas que são utilizadas para gerenciamento de um cluster do Cassandra. E nós conseguimos aproveitar esse ecossistema do Cassandra por sermos compatíveis em termos de protocolo e os arquivos que o banco de dados armazena vai criando ao longo do tempo. Aqui é uma ferramenta de monitoração que nós criamos para você monitorar um cluster do Scylla. Vocês podem ver ali um topo, você consegue saber a quantidade de nós. Você pode ver a carga por nó, a quantidade de requisições, a utilização de storage, a utilização de espaço em disco. É basicamente isso. Aqui eu faço a seguinte pergunta: o que você faria com 1 milhão de transações por segundo? Como vocês viram, não sei se vocês repararam, mas na maioria dos benchmarks nós conseguimos ter uma performance 10 vezes melhor do que o Cassandra, em certos workloads. Então, o que você poderia fazer, por exemplo, é reduzir o seu cluster por um fator de 10. E também, por exemplo, se você quiser continuar com a sua quantidade de nós, você pode simplesmente... Você tem um benefício de ser capaz de lidar com um súbito aumento de tráfego. Então, se o acontecer do tráfego no seu sistema aumentar subitamente, o seu cluster seria capaz de lidar com isso.
Aqui eu também falo que um dos benefícios é você parar de utilizar caches na frente do seu DB. Hoje é muito comum porque os bancos de dados não conseguem te dar uma boa latência. Então, às vezes, não sei se vocês conhecem Memcache. Memcache é uma cache utilizada... Ele foi desenvolvido no Facebook para lidar com problemas de latência, mas utilizar cache na frente do seu DB tem um problema de sincronização. Se isso não é feito de maneira correta, você pode começar a retornar dados desatualizados. E parar de se preocupar com latência, que é uma das questões muito importantes aí. Às vezes, latência é bem mais importante do que requisições por segundo. Aqui eu começo a falar um pouco da compatibilidade. Eu já falei Node2, eu já falei anteriormente também que o Scila é compatível com o Cassandra em termos de protocolo e é no formato de arquivo, que é basicamente como o banco de dados armazena os arquivos em disco, que são as SSTables. Então aqui nós temos compatibilidade de formato de arquivo. O arquivo de configuração utilizado pelo Cassandra também é compatível. Então se você, por exemplo, tem um cluster, você pode copiar o seu arquivo de configuração e ele vai ser entendido pelo Scila. A linguagem CQL, que é a linguagem de query utilizada pelo Cassandra, também foi implementada no Scila. O protocolo de gerenciamento JMax, que também suportamos, e ele é utilizado pela ferramenta Node2. Para quem aí já utilizou o Cassandra vai saber do que eu estou falando. E o Cassandra também fornece uma ferramenta de linha de comando chamada CQL Shell, e também é suportado pelo Scila, já que ele suporta tanto o protocolo quanto o formato do arquivo utilizado. Aqui é basicamente o que eu já disse anteriormente. Você pode trabalhar com o ecossistema do Cassandra. Tem muitas pessoas aí utilizando o Spark em cima do Cassandra para o processamento de Big Data. Então você poderia fazer isso com o Scila, por exemplo. Então aqui eu basicamente falo de compartilhar o ecossistema com o Cassandra, já que somos compatíveis. Aqui agora eu falo sobre como você poderia migrar a sua aplicação que já utiliza Cassandra para o Scila. Uma das formas é você parar o seu cluster, instalar Scila e começar a utilizar Scila depois de copiar os seus arquivos. Mas isso não é muito interessante porque você teria que parar a sua aplicação e hoje em dia, nos dias de hoje, é péssimo para o negócio você parar você deixar a sua aplicação offline. Uma outra forma, nós criamos inclusive uma ferramenta para isso, você iria dobrar o seu cluster, iria copiar os arquivos, e eventualmente você iria começar a usar o seu cluster com Scila. Mas outra possibilidade é, por exemplo, você fazer essa migração aos poucos. Em vez de parar de usar Cassandra, você poderia, por exemplo, começar a utilizar nós do Scila com o Cassandra. Você poderia ter uma mistura, já que o Scila também entende o Cassandra e vice-versa. Então você poderia ter um cluster com Scila e com Cassandra. Aqui é o que eu já disse anteriormente. Aqui é basicamente como funcionaria para dobrar o seu cluster e eventualmente começar a utilizar Scila. Mas eu acho que a melhor alternativa até agora é você ir fazendo essa migração aos poucos. Por exemplo, você adicionar um cluster do Scila, um nodo Scila ao seu cluster. Aqui eu vou falar um pouco da tecnologia, porque não é magia negra, tem uma razão por trás do Scila ter uma performance melhor do que o Cassandra, e eu vou falar sobre ela. Um dos motivos, acho que é o principal motivo que faz o Scila ser melhor que o Cassandra é a arquitetura. Essa arquitetura já está sendo utilizada em projetos modernos, e essa arquitetura, eu diria que é a melhor em termos de utilizar o que o hardware fornece. Essa arquitetura é a Share Nothing. Basicamente consiste em você ter uma única thread por núcleo da sua máquina.
essa thread vai rodar em apenas uma máquina e vai ter os seus próprios recursos, memória, arquivos, etc. E isso é muito importante porque se você tem uma thread por núcleo, você não precisa de locks. E se existir a necessidade de comunicação entre threads, ou que nessa arquitetura são chamados de shards, isso pode ser feito através de troca de mensagens. Mas, como eu disse, cada thread vai ter os seus próprios recursos, memória, arquivos, etc. Então, como eu disse ali, no Scila nós utilizamos a linguagem C++14. Tem muita gente que acredita que a linguagem C++ é uma linguagem velha, mas eu vou dizer que é mentira, porque a linguagem C++ está sendo modernizada e já temos a versão 14. É uma linguagem que está sendo constantemente atualizada para lidar com os problemas de hoje em dia. C++ não parou no tempo, C++ está evoluindo. Nós utilizamos o framework C-Star, que é ele que dá para o Scila essa possibilidade dessa arquitetura Share Nothing, que eu já expliquei anteriormente, que consiste em você ter uma única thread rodando em um único core, em um único núcleo do computador. E nós temos nossa própria cache. Nós não utilizamos a cache do Linux, para quem conhece a Page Cache, que trabalha com a granularidade de 4.096 bytes. Uma das coisas interessantes dessa arquitetura é que ela é amigável com o NUMA. Com o NUMA, que é o Non-Uniform Memory Access, que consiste basicamente em você ter a memória associada a um núcleo da máquina. É como se cada núcleo do computador tivesse sua própria memória, e para acessar um socket de memória vizinho é bem mais custoso. Então, uma das vantagens da arquitetura Share Nothing é que cada thread tem a sua própria memória. E nós escrevemos também o nosso próprio agendador de I/O em User Space. E uma das vantagens disso é que diminui a quantidade de troca de contexto. Aqui basicamente explica como seria essa arquitetura Share Nothing. Vocês podem pensar em cada shard ou thread como os cachorrinhos, e cada um comendo dos seus próprios recursos. Enquanto na arquitetura tradicional você tem threads, e todas competindo por recurso gerenciado pelo kernel. Essa é uma das abordagens mais utilizadas hoje em dia. Você cria uma aplicação com múltiplas threads, e todas competindo pelo mesmo recurso. Quando você tinha um número pequeno de núcleos, hoje em dia está crescendo consideravelmente, isso se torna um problema, porque você pode ter uma quantidade gigante de threads competindo pelo mesmo recurso. Aí você vai começar a ter problema de lock contention, que é um dos principais motivos de aumentar a latência de uma aplicação. Então, é basicamente isso. Aqui eu mostro como que funciona a stack tradicional. Ali, no caso do Cassandra, ele tem múltiplas threads. E essas threads competem por recurso, fazendo chamadas de sistemas. Eles têm acesso à mesma memória. E quando existe a necessidade, e quando tem múltiplas threads acessando o mesmo recurso, você precisa utilizar locks para lidar com problemas de race condition, que é basicamente quando você tem mais de uma thread acessando o mesmo recurso. E uma coisa bem interessante no Scila, como vocês podem ver ali, eu inclusive dividi entre kernel space e user space, sendo o user space ali acima daqueles pontilhados, é que nós temos nossa própria pilha TCP/IP em user space. Nós implementamos nossa pilha TCP/IP em user space, e utilizando um projeto da Intel chamado DPDK, nós conseguimos fazer o bypass totalmente do kernel, e nós conseguimos fazer requisições direto para o cartão de rede. Nós não precisamos fazer chamadas de sistemas no kernel. E isso é muito interessante porque não vai acontecer troca de contexto, já que você tem uma thread por núcleo, aquela thread sempre vai estar ativa fazendo requisições.
Então, vocês podem começar a ter uma ideia de como... É uma arquitetura bem complexa, leva um tempo para pegar os mínimos detalhes, mas, como vocês podem ver, você tem um shard que tem os seus próprios recursos, não compartilha recursos com outras threads. Então, um nó do Scylla, basicamente, vai ser composto de múltiplas threads, onde esse número de threads é o número de núcleos naquela máquina, e cada thread vai ter os seus próprios recursos, memória, etc. Aqui é o gerenciamento de memória feito pelo Scylla. No caso do Cassandra, você tem múltiplas threads que contam com a máquina com Java para fazer o gerenciamento de memória, e isso resulta em chamadas de sistema para o kernel. No caso do Scylla, você tem múltiplas threads, cada thread com sua própria memória, ou seja, vamos supor que se você tem 32 GB de memória na sua máquina e 8 núcleos, você vai ter cerca de 4 GB para cada thread. Então, cada thread no C-Star ele tem a sua própria memória dedicada. É muito importante dizer que cada thread não vai ser migrado entre CPUs. Você associa cada thread do Scylla a uma CPU e ela vai rodar apenas ali. E isso é muito importante para o modelo. Essa arquitetura, como eu já disse anteriormente, essa é uma das arquiteturas que estão sendo adotadas. Mas utilizar ela é complicado porque, por exemplo, o Cassandra tem muito interesse em começar a utilizar essa arquitetura, mas um dos problemas é que levaria muito tempo para reescrever o Cassandra com essa arquitetura. Não é simples de escrever. E para isso você precisa de escrever sua aplicação de forma totalmente assíncrona. Porque a sua aplicação não pode parar, por exemplo, por I/O. Então você tem que escrever um código totalmente orientado a eventos. Aqui é um exemplo de código utilizando o C-Star. Isso daí é C++14 mais o C-Star, que é um framework que usamos para escrever um código totalmente assíncrono. Aqui nós temos uma construção que é para fazer requisições de forma paralela. Aqui eu vou falar um pouco sobre cache do Scylla e do Cassandra. No caso do Scylla, nós temos uma cache unificada e nós fazemos o bypass da page cache do Linux. No caso do Cassandra, ele tem uns problemas de cache, então esse é um dos motivos que levaram o Facebook, por exemplo, a escrever o Memcache, porque o Cassandra não consegue fazer cache de forma eficiente. Porque ele tem múltiplas caches em espaço de usuário e ainda usa a Linux Page Cache. Um dos problemas de usar a Linux Page Cache é, por exemplo, que ela armazena dados no mínimo em 4.096 bytes. Então, por exemplo, se o Cassandra quer ler um dado que tem apenas 30 bytes, o Linux vai ler 4.096 bytes de qualquer forma. Então, você vai ter uma perda aí significativa. Você não vai ter um gerenciamento de memória eficiente. Aqui nós temos nosso I/O Scheduler. Aqui no modelo tradicional nós temos múltiplas threads fazendo requisições para o sistema de arquivos, que por sua vez faz requisições para a camada de blocos, para então fazer requisição para os discos. No caso do Scylla, nós escrevemos um agendador de I/O que torna possível você ter prioridades por componentes. E isso cria uma harmonia muito interessante no sistema. Porque quando você está escrevendo uma aplicação, pode acontecer de um componente da sua aplicação utilizar mais do disco do que a outra. E no seu design, por exemplo, no caso do Cassandra e do Scylla, você tem as escritas de novas SSTables, que é o formato utilizado, e você tem um processo de compactação de SSTables. E às vezes você precisa de uma compactação mais rápida do que a escrita. E isso não é possível sem um agendador de I/O. Aqui é uma dos nossos planos para o futuro. Nós já estamos... Pode passar, por favor. Aqui é uma das coisas que nós pretendemos fazer. Eu trabalhei no Date Tier Compaction Strategy.
Para o mês de agosto, nós planejamos suportar o protocolo Thrift. Não sei se vocês conhecem, aí para quem conhece de Cassandra. Isso daí é uns planos para o meio termo. Isso daí é uns planos para o futuro também. Eu não vou entrar em... E no mês de setembro nós vamos ter a nossa primeira conferência em São José. Isso daí para quem tem interesse, com o apoio aí de diversas empresas. E aqui eu falo como interagir com a nossa comunidade. Precisamos de desenvolvedores. Nós temos nossa mailing list, quem tiver interesse em interagir conosco. No caso, se você tem interesse em brincar com o Scila, ter o site aí para o download. Nosso Twitter, a nossa conta do GitHub, para quem tem interesse em saber mais sobre o Scila. Eu temo que eu não fui capaz de falar todos os detalhes do Scila, então para quem quiser ter um entendimento melhor de como o Scila funciona, está aí os nossos links. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Você disse, por exemplo, tem um nó no cluster. Isso depende muito do replication factor, que é basicamente... Não, no caso, por exemplo, toda vez que você vai escrever num nó, tem um conceito chamado replication factor, que basicamente consiste em replicar esses dados para outros nós. Então, o que acontece é o seguinte, se o nó que você está tentando ler caiu, teve algum problema de conexão, o cliente é inteligente o suficiente para saber em quais nós estão o mesmo dado, entendeu? Então, isso é tudo transparente para o usuário. Isso aí, na verdade, é bem transparente. No caso, tipo assim, quando você está tentando ler um nó, você sabe quais nós tem aquele dado que você está tentando ler. Entendeu? Então, isso daí depende bastante de como você configurou o Cassandra ou o Scila. Se você replicou, por exemplo, se você configurou o Scila para replicar os dados para 3 máquinas, o mesmo dado vai estar contido em 3 máquinas. Então você pode começar a fazer a leitura na primeira máquina, caso aquela máquina tenha algum problema de conexão, você vai tentar na segunda e assim por diante. Se as 3 máquinas tiveram problema, você tem que esperar por alguma coisa. Você tem que esperar pelas máquinas. O Scila e o Cassandra têm uma configuração, você vai no arquivo de configuração e você pode tentar tanto o backup automático, que o próprio Scila ou Cassandra vai fazer o backup automático para você, ou você pode copiar as SS-tables, que são os formatos onde os dados do seu banco de dados são armazenados. Não entendi. Isso, você pode fazer o backup online, já que os arquivos não são sobrescritos. É porque os arquivos não são modificados, novos arquivos vão sendo criados. Então, não tem problema de você copiar os arquivos enquanto o seu cluster está rodando. Nós usamos o FIO, que é uma ferramenta muito interessante de benchmark de I/O. Atualmente nós estamos utilizando mais o XFS, que é um sistema de arquivos bem interessante. É um dos únicos sistemas de arquivos do Linux que realmente suporta I/O assíncrono. Porque nós verificamos outros sistemas de arquivos como o XT4, que é um
um sistema de arquivos bem utilizado. Ele não é muito bom com I/O assíncrono. Às vezes por exemplo, quando você vai escrever um arquivo existente, ou quando você está escrevendo um novo arquivo, ele deixa de fazer I/O assíncrono e passa a fazer I/O síncrono. E nós tivemos problemas de performance por causa disso. Nós estamos trabalhando nelas ainda. Nós temos algumas ferramentas, por exemplo, nós temos problemas ainda com compaction, que é basicamente o processo de compactar N arquivos em um. Mas não são problemas de funcionalidade, são mais problemas de performance. Isso é uma pergunta bem interessante. Eu vi no próprio site do FreeBSD uma iniciativa de tentar portar o Scila para o FreeBSD. Exatamente. Mas tem algumas bibliotecas ainda que tem alguns requerimentos que precisam ainda ser portados para o FreeBSD. Mas isso parece que o próprio pessoal do FreeBSD tem interesse em rodar o Scila. Mas tem algumas dependências na API do Linux, algumas dependências na API do Linux que ainda precisam ser. Exatamente. Exatamente. Mais alguma pergunta? Obrigado, então. O Facebook não utiliza o Cassandra. Ele não utiliza o Scila, ele utiliza o Cassandra. Não sei detalhes ainda eu não sei detalhes do Facebook em relação ao Cassandra. A Outbrain, por exemplo, usa um cluster composto de Cassandra e Scila. Então, hoje em dia, por exemplo, a Samsung também tem um interesse no Scila e faz essa mesclagem. Exatamente. Isso é uma coisa que isso é uma iniciativa nossa. Nós falamos para não tentar migrar o seu cluster utilizar o Scila totalmente, mas ir migrando aos poucos. Obrigado.